Olá para todos, bem-vindo a todos que nesse momento estão aqui para usufruir, né, um pouco dessa troca de experiência, de reflexão. Hoje nós vamos ver a introdução número 3 do Livro dos Espíritos. Vou partilhar com vocês aqui os slides que eu fiz. Aqui está, então. Lembrando que esses estudos que eu gravo aqui são estudos que, em sua maioria, né, eu apresento no Centro Espírita Caravana do Conselheiro. Essa introdução ao estudo da doutrina espírita, né, a terceira introdução, eu coloquei na reunião pública lá de quinta-feira, do dia 6 de novembro de 2025, na parte da tarde. Então, eu gostaria de começar dizendo, fazendo aqui uma colocação sobre o Livro dos Espíritos em si, né? Ele foi lançado em 18 de abril de 1857 e ele é composto por quatro partes. O Livro dos Espíritos realmente é um marco dentro da doutrina espírita, é aquele que lança, né, vamos dizer, a doutrina em si, com todos os conceitos da codificação que Kardec faz através do diálogo com diversos espíritos, né, com uma equipe comandada pelo Espírito de Verdade, essa equipe que responde a várias questões. E Kardec, então, ele compila todas essas questões, né, após essas respostas todas que ele adquiriu, vinda de vários médios e em vários locais, ele vê aquelas respostas que são semelhantes e que podem ser consideradas verídicas, e então ele compila isso em quatro livros, né? Vamos dizer assim. Esses quatro capítulos dentro do Livro dos Espíritos seriam como quatro livros. O capítulo um das causas primárias, que vai ser desdobrado depois, né? Esses quatro capítulos vão ser desdobrados nos outros livros da codificação, formando assim o Pentateuco. Esse primeiro capítulo das causas primárias, né, onde a gente vai ver os conceitos de Deus, né, a primeira pergunta clássica, né, que é Deus? As provas da existência de Deus, tudo isso vai ser desmembrado depois no livro A Gênese, que Kardec vai lançar mais tarde, né, explorando essas questões que estão nesse capítulo um. O capítulo 2 fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Esse capítulo ele vai ser explorado no livro dos médiuns, que é o segundo livro, né? Logo após o Livro dos Espíritos, ele vai lançar o Livro dos Médiuns. Então, nesse capítulo do mundo espírita, do mundo dos espíritos, ele vai colocar toda essa questão da reencarnação, das vidas, né? Da vida primária, da ocupação, né, dos espíritos, toda essa comunicabilidade dos espíritos na erraticidade conosco. O terceiro capítulo vem falando das leis morais, e aqui ele vai colocar, né, 10 leis vindo da lei natural, da lei divina, e aí ele vai falar sobre várias leis de adoração, lei do trabalho, da reprodução, da conservação e do progresso, e essas leis morais vão ser exploradas mais detalhadamente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar justamente sobre a questão moral, sobre a moral do Cristo. E o capítulo 4, finalizando o Livro dos Espíritos,
É o capítulo das esperanças e consolações, né? Que vai falar dos gozos, das penas e os gozos terrenos e futuros. Esse capítulo vai ser explorado no outro livro, que é O Céu e o Inferno. Então, esses 5 livros vão formar o chamado Pentateuco kardeciano, formando assim esse Pentateuco da codificação da doutrina espírita. Então, essa é a composição do Livro dos Espíritos. A introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca aqui, são 17 tópicos na introdução do Livro dos Espíritos. 17 tópicos. O tópico 1 vai falar sobre palavras novas, ele vai colocar a questão das palavras criadas por Kardec, que é a palavra espírita, espiritismo, e ele diz, né, que para designar coisas novas são precisos termos novos, ele vai fazer essa introdução dentro dessas questões. A introdução 2 ele vai falar sobre alma, trazendo assim que há 3 conceitos distintos em relação à alma. Um conceito materialista, onde a vida, a alma é o princípio de vida material orgânica, né? Simplesmente material, morreu, acabou. Um segundo conceito, que é o princípio. A alma seria o princípio da inteligência, seria uma célula da inteligência maior, né, de uma totalidade. Então, a alma é uma célula dessa inteligência e morrendo volta para um todo, é um conceito panteísta, né? E, enfim, o conceito espírita, que é esse da individualidade que se conserva após a morte. A alma é independente da matéria, a alma é uma individualidade e se mantém sempre, desde criada, o espírito criado, ele vai se manter. A alma, o termo usado para quando o espírito está encarnado, e quando desencarna, a gente usa o termo espírito. Hoje, então, nós vamos ver a introdução 3. O que Kardec traz nessa introdução 3? Ele traz a história de como foram as manifestações trazidas, né? Uma série de fenômenos de manifestações físicas que se iniciaram, o Kardec vai colocar assim, desde a antiguidade. Ela não se inicia com a questão das mesas girantes. Isso que ele traz nessa introdução 3. Isso vem desde a antiguidade. Ele diz que notado primeiramente na América, inclusive ele vai trazer, né, isso que é visto, esses fenômenos físicos primeiramente na América, que vai ser propagado na própria América, depois ele vem com manifestações dentro da Europa e vai pelo mundo inteiro. Dessa tentativa, vamos dizer, de comunicação entre a espiritualidade, né, os espíritos desencarnados conosco. E aí ele vai trazer então a repercussão e a postura diversa entre os sábios da época diante desses fenômenos que ocorreram e como esses fenômenos exigiram observação e estudos prolongados, que Kardec se dedica a eles, mas outros se recusaram a isso. Então vamos lá. Kardec ele começa dizendo na introdução 3 que esses fenômenos e a doutrina espírita codificada, ela vai fazer adeptos, né, aqueles que entendem, compreendem, estudam e comprovam, junto com aquilo que ele traz na codificação, e vai trazer também contraditores, aqueles que contrapõem e que não aceitam a codificação, não aceitam essa comunicabilidade ou tudo aquilo que essa comunicabilidade nos traz
né, como Consolador prometido. Então, ele diz, né, como ele já dizia também na conclusão, que a doutrina vai fazer adeptos e contraditores. E ele coloca aqui que ele então vai voltar-se, é, nesse momento, para os contraditores. Ele diz que vamos tentar responder algumas das objeções desses últimos, que são os contraditores, examinando o valor dos motivos em que eles se apoiam, sem alimentarmos, todavia, diz ele, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. A gente vê aqui já, né, uma alfinetadazinha de Kardec, né, em relação a esses que acham, né, se pretensiosos, achando, né, como ele coloca aqui, muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Eu trago esses alertas aqui no meio dessa reflexão, porque eu acho que são alertas para nós também. É alerta para a época, é alerta para os contraditores, mas que a gente também tem que trazer para nós, né? Será que nós também muitas vezes não achamos que a luz foi feita somente para nós? E aí entra na questão da gente não se abrir ao novo, não se abrir a aquilo que se apresenta no mundo hoje, inclusive pela ciência, trazendo, né, várias descobertas, e que em nada nos fere ou tira de nós as afirmações, as comprovações que Kardec já fazia na época, mas que às vezes a gente fica reticente, né, a ouvi-las, a estudá-las, a aceitá-las. E também no sentido de que a gente às vezes segura, né, as informações para nós, não querendo passar por vários medos que podemos ter. Então, acho que esse alerta de Kardec é muito importante para nós também, né? Da gente não achar que a luz foi feita exclusivamente para nós. A luz é para todos, é a verdade é para todos, e não podemos nos achar melhor do que ninguém. Ainda em relação aos contraditores, Kardec diz: dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas. Olha aí, né, o que Kardec está alertando mais uma vez e que serve para nós. Ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se e lhes desculpe, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Então, a gente vê aqui mais um alerta de Kardec em relação ao quê? Que às vezes a gente fica com ideias pré-concebidas e não conseguimos ver outras coisas diferentes, novas, e que é preciso a gente ter cuidado. Ele diz, né, uma incompleta observação dos fatos, né? A gente às vezes fica preso só àquela situação sem ver o que está por trás, aí já vem o julgamento, né? O juízo, como diz, leviano e precipitadamente formado. Muitas vezes a gente também faz isso com os nossos irmãos, e irmãos às vezes também de outras religiões, que a gente acaba tendo assim esse preconceito, esse juízo que é preciso termos cuidado. Kardec diz, aí ele começa agora aqui a puxar a história, né? A história das manifestações. Ele começa dizendo: lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Então, ele agora vem relembrar os fenômenos que são vistos, né,
e que justamente são esses fenômenos que atraem a atenção das pessoas e do próprio Kardec, que é a movimentação de objetos diversos. A primeira manifestação assim que faz, né, que todo mundo fique atordoado é a questão da movimentação de objetos. E ele diz que este fenômeno, né, de movimentação de objetos parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, quer dizer, ele vem se repetindo, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Então ele está trazendo que esses fenômenos eles vêm de longe. Fenômenos mediúnicos, fenômenos de trazido por médios de efeitos físicos, vêm de longe, só que não se tinha o conhecimento de que aquilo era um fenômeno mediúnico. E então não se compreendia bem. A gente tem isso desde Moisés, desde antes de Moisés, várias manifestações. Moisés é um grande médium de efeito físico e que é, não é explorado na época como dessa maneira, porque não se tinha condição ainda de entender isso. Então, Kardec está trazendo isso, que é, a doutrina espírita em si, ela não é inaugurada, vamos dizer, ali no século XIX. Ela traz o quê? Uma reflexão e vai trazer todo o trabalho de Kardec na codificação, mas de algo que já vem de muito, como ele diz aqui, da mais alta antiguidade. E ele faz essa ressalva aos acontecimentos que anteciparam ao das mesas girantes, que foi é, é, os acontecimentos que a gente vai ver que aconteceram na América ainda. Em seguida, ele diz, né, se propagou na própria América e no mundo todo. Então, ele diz, a princípio, quase que só encontrou incredulidade, porque as pessoas é, viam esses fenômenos como mágica, é, charlatanismo, fraudes, né? Porém, ele diz, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusesse em dúvida a realidade, porque, assim, por mais que as pessoas achavam isso, mas é o que ele vai dizer mais adiante, as mesas continuavam girando. Então, era preciso que se explorasse o que estava acontecendo. Então, quando ele fala desses fenômenos que primeiro, né, ter- parece ter sido notado na América, ele está se referindo aos fenômenos de Hydesville, que aconteceu, né, com a família Fox. E vamos aqui relembrar um pouquinho. Kardec só coloca isso, ele não coloca os detalhes, mas vamos lembrar do que aconteceu, né, lá em Hydesville. Então, no mês de março de 1848, aconteceram esses primeiros fenômenos espíritas num pequeno povoado de Hydesville, lá no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Essa família de John e Margaret Fox, eles se mudaram do Canadá, eles eram do Canadá, e vieram para Hydesville, que era uma colônia com várias cabanas antigas, né, que formavam essa colônia, e eles então vão habitar uma dessas cabanas. Eles vão morar na casa com duas filhas, que são as duas menores, a Margaret Fox, que é de 14 anos, e a Kate Fox, que é de 11 anos, que é a caçula. Eles tinham outros filhos que não moravam nessa cabana, que moravam em cidade próxima, e ainda a Lia, de 34 anos, né, a Lia Fox, que a gente destaca também, era casada, morava também em outra cidade, mas que mais tarde ela vai escrever sobre a paranormalidade dos seus ancestrais, explicando um pouco o que aconteceu aí.
Então vamos lá. O que que aconteceu em Hydesville? Então eles vão habitar essa cabana. Essa cabana era uma casa que já possuía uma reputação de ser mal assombrada. Mas foi a partir de março de 1848 que a família começou a se assustar com sons de origem desconhecida, que incluíam ruídos de batidas de mobília se movendo, e eles ficavam ali, né, ouvindo aquilo, às vezes pensando, ah, é algum animal, é o vento. Só que esses ruídos foram aumentando de intensidade. A ponto assim que as camas das meninas tremiam, se moviam de tal ponto que elas até se recusaram a dormir sozinhas, começavam a ir para o quarto dos pais, né? Passando a dormir com os pais. No início, elas não acreditavam que esses barulhos pudessem ser consequência de uma causa sobrenatural. Eles buscavam encontrar causas mais comuns que pudessem justificar, né, esse fenômeno, mas foi em vão, porque os fenômenos continuavam. E aí, até que a Kate, a caçula, né, não sei se é uma espécie de brincadeira, ela desafia e fala assim, ao espírito, se começou a bater, batia 4 vezes, faz como eu, aí ele fazia também. Aí fazia outro movimento, batia aqui, ele batia, e começou a ver que estava havendo um diálogo ali. E aí eles estabelecem assim um código, né? Você me responde sim com uma batida, responde não com 2 batidas. Aí começa, você é um espírito? Pum, sou, né? Uma batida. Você morreu nessa casa? Pum, sim, né? E assim, com essas respostas de sim e não, e depois vem um desafio maior da mãe delas, pedindo que eles reproduzissem a idade das filhas, e ele dá as batidas certinhas das idades. Então se vê que ali tem uma inteligência, tem alguém conversando com eles. E aí eles descobrem, né, que a suposta entidade era um espírito de um mascate chamado Charles B. Rosner, que teria sido assassinado 5 anos antes e enterrado no porão daquela casa. Esse mascate estava passando por ali, vendendo coisas, e ele tinha um certo um dinheirinho com ele, o dono da casa estava precisando de dinheiro, e ali ele mata esse mascote, né, para ficar com esse dinheiro, e enterra, na verdade, né, o mascote, ele esconde numa parede do porão. Por isso que logo no início, quando eles vão procurar, eles não acham o corpo. Esse corpo só vai ser encontrado muito, muito mais tarde, esses restos mortais, quando essa família já saiu dali, né, e crianças brincando e tem lá né, uma queda da parede e que aí então eles comprovam que realmente a ossada estava ali. Qual é o objetivo de tal manifestação? Isso que eu acho importante, né? E que Kardec traz, né? Que essas manifestações de movimentação de objetos, né, que acontece, que vem desde a antiguidade e que por que que acontece isso? Qual é o objetivo em si? Isso que a gente tem que entender. E diz que a resposta foi dada em 2 ocasiões diferentes, em 2 anos diversos e através de médiuns diversos também. E em ambos os casos a resposta foi idêntica. Ou seja, qual é o objetivo de tal manifestação? É respondido: conduzir a humanidade em harmonia e convencer os sépticos da imortalidade da alma. Então, aqui a comunicabilidade dos espíritos, o que que eles querem, qual é o objetivo deles? É dizer: olha só, a morte não existe. O espírito é eterno. O espírito vive sempre. Hoje, aí onde vocês estão, e um dia aqui onde estamos. Então, essa comunicação, esse entendimento é que é o objetivo de toda essa manifestação, porque senão as pessoas não entendiam e
não havia essa harmonia e esses conceitos todos muito materialista, né? Como a gente viu lá no início, que Kardec vai falar na introdução 2 sobre a alma, né? Esse conceito da alma que morreu, acabou tudo, um conceito materialista ou panteísta, que a gente volta para um todo. E então eles vêm trazer essa questão da individualidade da alma, da imortalidade da alma. E da comunicabilidade de que os mundos espiritual e o mundo terreno existem e podem se comunicar. E aí Kardec, então, agora entra na questão das mesas girantes, ou dança das mesas, como eles chamavam, porque as mesas giravam, as mesas dançavam, e eles começaram a falar nisso. Então, ele fala que inicia na Europa esse fenômeno das mesas girantes, que é um boom na história, né? Que acontece, fato verídico, e esse fenômeno, ele diz que se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos, ele poderia se explicar por uma causa puramente física, né? Kardec era um estudioso de eletricidade, de magnetismo. Ele disse, o fenômeno em si, da mesa girar, isso podia ser explicado fisicamente, tranquilamente. Ele vem dizer que a eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. Isso não era nada de incomum se provar isso numa questão física. O movimento circular, ele diz, nada apresentava de extraordinário. Ele diz que assim, está na natureza, todos os astros se movem circularmente. O movimento circular é um movimento natural que ocorre. Aí ele diz, só que o movimento não era sempre circular. Aí que começa a questão a ir um pouco mais além. Podia se explicar só sendo físico? Sim, se parasse por aí. Só que ele diz, primeiro, o movimento não era sempre circular. Muitas vezes ele era brusco e desordenado, sendo um objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática, levantando e mantido em suspensão. Então veja como Kardec, que conhecedor da ciência, ele já percebe que o fenômeno, ele diz, poderia ser analisado só na questão física e explicado, só que os movimentos, ele já não se enquadrava naqueles parâmetros, vamos dizer, da física. Então, Kardec já ali levanta as suas antenas, né? Tem algo aqui diferente que a física já não, a física, pelo menos até ali conhecida, não explica. E aí ele diz, até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Já havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. E por que que isso não aconteceu? Então, o que ele quer dizer aqui? Que mesmo na questão física, até aquilo que se sabia até o momento, de eletricidade, de tudo, movimento circular, era explicável, só que aqui havia alguma coisa diferente, alguma coisa que necessitava o quê? De estudo. Kardec ainda não está pensando em espírito. Kardec não está pensando, né, em outra vida, em alma, em nada disso. Ele está ainda pensando na questão física mesmo, mas que é preciso descobrir novos conceitos e novos mecanismos físicos e que os sábios, ele diz, não deram bola para isso. E por que não, né? E aí ele diz por que que não aconteceu? E aí ele traz aqui mais uma questão interessante para nós. Ele diz, é penoso dizê-lo, mas o fato deriva, por que que as pessoas não deram bola para a questão, não quiseram se debruçar na pesquisa?
de causas, né? Por que isso? Ele ainda diz, é penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano, por se tratar de um objeto comum, a mesa. Olha só que interessante, né, Kardec traz, que serviu de base às primeiras experiências. Provocou a estranheza e indiferença dos sábios. A mesa era uma coisa muito comum, né, para eles. Pô, na mesa todo mundo senta, na mesa qualquer um se coloca ali. E o sábio prepotente acha que pesquisar uma mesa que gira é um negócio que não tem graça. A questão da luz, outros fenômenos, mas a mesa, uma mesa. Então, ele diz, mais uma vez, ele coloca aqui um alerta: que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves. Como que às vezes a gente, pela nossa prepotência, pela nossa posição social, a gente não se debruça a olhar o irmão que está numa condição mais precária, mas que merece ali a nossa atenção. Então, essa questão da mesa como um objeto comum que Kardec traz aqui, ele diz que mostra a leviandade, né? Eu trago essa figura, né, aqui de uma pessoa ali, né, bem vestida, né, que senta para conversar com um irmão que está ali em situação de rua, que é o que ele coloca, né? Muitas vezes a gente, numa situação tão grave, a gente deixa que uma palavra, tá na rua, por que que não está trabalhando e está aí na rua? Sabe quanto difícil foi, quanto que essa pessoa pode ter procurado um trabalho? É tão fácil assim realmente arrumar um emprego, arrumar um trabalho? É fácil para todo mundo? O que é fácil para mim é fácil para o outro. Então, esses alertas que Kardec traz, eu acho que é muito importante da gente trazer para a nossa vida. Senão a gente fica só naquela historinha da mesa girante e dos sábios daquela época que eram prepotentes, achando ainda que a gente é superior ou diferente deles, né? E continuamos aqui. Então, Kardec diz: sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, foi a mesa, mas podia ser qualquer objeto que podia estar se mexendo. A ideia das mesas prevaleceu. Sem dúvida, ele diz, por ser o objeto mais comum, mais cômodo, e porque a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que qualquer outro, em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Então era mais comum, era mais fácil, né, a comunicação atingir um todo. Vejam como a espiritualidade é sábia. Portanto, os homens de inteligência superior, diz Kardec, são algumas vezes tão pretensiosos que não seria nada impossível considerar que inteligências de elite tenham acreditado que se rebaixariam caso se ocupassem daquilo que foi convencionado chamar de dança das mesas. Eu não vou me preocupar com a mesa que está rodando, eu vou me preocupar com as leis da física, com o magnetismo, com a eletricidade, e outra, mas não na mesa que está girando. E fizeram disso, né, um nada e deixaram para lá. Mais uma vez, a gente vê aqui um alerta de Kardec. Nós descremos do simples, do pequeno, do anônimo. A gente prefere crer no grandioso, mas aquela situação simples, pequena, que parece um nada, mas que tem muito a dizer. Então, mesa que gira parecia uma grande bobagem para os grandes pensadores e sábios da época. Não vou me perder numa mesa que está girando, mas por trás daquela simplicidade, daquele objeto bobo, simples, um nada tinha muito a transmitir.
E aí ele traz até aqui uma comparação com Galvani e a dança das rãs, porque aí ele diz, as pessoas são tão prepotentes em não querer o simples, né? Que ele diz, se Galvani, se não fosse Galvani, porque quem foi Galvani? Galvani era um médico italiano, é, cientista de nome, muito influente, muito sábio, que descobre através de experiências, né, com as rãs, ele descobre a questão do sistema nervoso e quanto que o sistema nervoso tem a ver com o movimento muscular quando a rã pulava, né? E ele descobre ali que então aquele impulso do nervo tinha a ver com o movimento muscular. E aí chamam, né, de dança das rãs. E aí ele diz: se fosse um qualquer, ninguém ia acreditar, mas foi um Galvani. Foi um Galvani. Então aqui ele faz a comparação, né, de dizer que se não fosse um Galvani a descobrir a dança das rãs, o pessoal também ia dizer que era varinha de condão, que era um nada. Mas como as pessoas precisam acreditar só em quem tem nome, só em quem é catedrático, só em quem tem, né, altos conhecimentos. Se fosse outro, mas porra, a Han tá dançando, isso é bobagem. Mas foi Galvani. Então ele traz essa comparação, né? Como a gente só dá valor àquele que tem nome, ao grandioso, ao que tem título, e não vê o pequeno. Então ele diz, entretanto, alguns sábios bastante modestos, por admitir que a natureza poderia muito bem não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para tranquilizar as suas consciências. Então, alguns mais modestos diz que até chegaram perto da questão das mesas e foram avaliar. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre correspondeu à expectativa que tinham. E como o fato não se produziu conforme a sua vontade, e segundo seu modo de experimentação, concluíram pela negativa. Então, mais uma vez, o que Kardec vem trazer aqui? Que a gente às vezes vai pesquisar uma coisa, mas a gente já vai com a pesquisa pronta e com a resposta pronta. E aí, se a resposta não é aquela, isso aí é magnetismo. Aí, quando não se enquadra no magnetismo, eu vou dizer que isso é mentira. Eu vou dizer que isso é eletricidade. Como não se enquadra na eletricidade, eu vou dizer que é mentira. Então, como a gente precisa, na hora de estudar, de pesquisar e de fazer alguma coisa, a gente precisa ir desprendido de todas as ideias preconceituosas. Porque senão, é o que ele diz, não vai corresponder à sua expectativa, você vai jogar aquilo fora como uma mentira. E ele diz, tudo bem, o pessoal saiu fora. Esses quiseram ver, mas diz, ah, não, não tem nada a ver, isso aí é charlatanismo, isso aí é fraude. Só que aí Kardec diz só que as mesas continuavam girando. Mesmo as pessoas não encontrando resposta, elas continuavam girando. E aí vem a pergunta, né? A questão é que para os fatos novos, pode e deve haver novas leis. Então, se é uma coisa que eu nunca vi, se é uma coisa que eu nunca entendi, que eu estou me deparando pela primeira vez, como a doutrina espírita é para muitas pessoas, o que que eu devo fazer? Para isso, preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo só pode ser fruto de uma observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa. Então, não adianta eu simplesmente negar por negar uma coisa que está ali na minha frente. Isso ocorre, gente, na nossa vida, até com questões de situações físicas. Poxa, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça. Cara, se eu nunca tive dor de cabeça e agora comecei a ter, eu tenho que procurar saber por que que eu tô tendo a dor de cabeça, né? Se eu tô desmaiando, se eu tô
sem fome. Por que que essas coisas estão acontecendo? Eu preciso me debruçar para entender o que está acontecendo e não simplesmente dizer isso não é nada. Não, isso não é nada, não. Isso vai passar. Ah, posso até esperar um dia, dois, mas se não passa, as mesas continuam girando. É preciso ir atrás. É preciso entender, né? Eu sempre conto que eu me tornei espírita porque fenômenos ocorriam com a minha filha desde a existência dela, desde a vinda, desde antes dela vir, com certas comunicações que eu não acreditava e nunca tinha visto, só que de repente eu disse, epa, tem alguma coisa aqui que eu não conheço. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Então eu preciso o quê? E foi o que eu fiz. Eu fui me abrir a entender o que estava acontecendo. E foi aí então que eu descobri a doutrina. Foi aí então que eu descobri verdades que para mim não eram verdades. Mas para isso é preciso essa abertura, é preciso me antenar. Epa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu parar e refletir. Esse é mais um alerta de Kardec, né? E aí ele diz que algumas pessoas, né, mas algumas pessoas alegam que muitas vezes que a fraude é evidente. Ah, não. Ah, isso é fraude. Isso é fraude. Eu poderia também ter partido para isso. E por que até? O que que foi mais fácil de eu achar que não era fraude? Porque era com a minha filha. Porque ela era muito pequena. E não tinha como ser fraude, sem eu ter percebido, né? Então temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente já vai taxando as coisas com parâmetros que não são aqueles verdadeiros, por puro preconceito ou preguiça de pesquisar, ou porque a gente está tão rígido dentro dos nossos pensamentos, e aí diz, ah, isso aí é fraude, isso é fraude. E Kardec continua falando, mas mesmo supondo que a fraude pudesse acontecer algumas vezes, seria razão para negar o fato? Admite-se que uma pessoa possa se divertir por um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão cansativa para o mistificador quanto para o mistificado. O que que ele quer dizer? Porque sim, que havia fraude, havia. Havia pessoas se aproveitando da situação? Havia, como até hoje. Tem pessoas que se aproveitam das outras, tem pessoas que fraudam, que diz que recebe espírito, não recebe coisa nenhuma, né? A gente vê até às vezes filmes satirizando isso, e é verdade. Vai lá para a internet hoje, então, né? Um tá lá passando a informação, aí fica ali, ó, você teve um filho, você diz aquela pessoa, ela tá. Não, mas o outro tá passando toda a informação para ela porque tá pegando na internet, aquilo é uma pura fraude. Então, que existe fraude, existe. Agora, o fato de existir a fraude. Kardec não nega o fato em si, não nega a verdade. Porque que há fraudadores, sim. Existem todas as, eu sempre digo isso, em todas as profissões, existe aqueles que se desviam, existem os corruptos, existem aqueles que querem ganhar dinheiro em cima dos outros, pelo seu saber. Mas isso não nega a ciência primeira, não nega a ciência daquela profissão. Se um desvirtua, se um, né? Então, se você tem um mau médico, uma má enfermeira, uma má cuidadora, uma má faxineira, isso não quer dizer que todos são assim. Então, Kardec coloca aqui, existia fraude, existe. Agora, isso não nega o fato que as mesas continuavam a girar. E que se era um fato que precisava, o quê? E ele diz que se tudo fosse também mentira e fraude, chega um ponto que cansa e para. Né? Aí chega uma hora a gente vê isso aí ao longo da história, muitas coisas que quando parou, perdeu a graça, né? A fraude perdeu a graça. Tanto que a gente vê que várias fraudes daquele tempo, depois que recomeça, né? Quando a pessoa esqueceu, aí começa de novo. Então, por isso que ele se torna cansativo, né? É a reflexão que ele está aqui trazendo. Então,
De resto, ele diz, numa mistificação que se propaga de um lado a outro do mundo e entre pessoas mais sérias, mais veneráveis e mais esclarecidas, haveria algo tão extraordinário quanto o próprio fenômeno. Quer dizer, mesmo que fosse uma coisa mística, uma fraude, ele diz, existem também os mais veneráveis, os mais esclarecidos e algo tão extraordinário por trás daquele fenômeno que é preciso que se debruce para entender. E isso ele vai continuar depois na introdução 4 que a gente não vai ver aqui agora. É a pesquisa, então, que ele, Kardec, se dedica a fazer para entender por que que essas mesas giravam. E giravam de uma maneira diferente do que a física podia explicar. Eu trago aqui, para encerrar o nosso encontro do momento, uma poesia de Cruz e Souza, que está lá no livro Coletânea do Além, que é um livro de psicografia de Chico Xavier, que traz assim vários poemas, né, poesias de vários espíritos. E essa poesia de Cruz e Souza, ele tem como título Missionário, ele fala que é lembrando, né? Ele escreveu lembrando Allan Kardec. Então, missionário, né? Cruz de Souza escreve lembrando Allan Kardec, homenageando Allan Kardec. Ele diz: pés sangrando no trilho solitário, dilacerado, exânime proscrito, ávido sonho em montes de granito. Assim passa no mundo o missionário, incompreendido e estranho visionário, contendo a custo o peito exausto e aflito. Vai carregando as glórias do infinito entre as chagas e as sombras do Calvário. Longas jornadas, ásperos caminhos, no campo de grilhões, trevas e espinhos, onde semeia o trigo da verdade. Virão, porém, os dias da colheita e os celeiros da luz pura e perfeita no divino país da eternidade. Linda homenagem, né, que Cruz de Souza faz ao nosso codificador, Allan Kardec. E é aí, o pôr do sol. A doutrina espírita vem ser o pôr do sol. Aqui, muitas vezes, nos debruçamos para admirar, para contemplar e para querer ver novos horizontes. O Livro dos Espíritos, ele vem nos trazer muitas e muitas respostas. Ele pode ser lido de várias formas. Se a gente quer estudar plenamente, tudo bem, a gente vai do 1 até a 1019, mas a gente pode também ver por tópicos. Aquelas perguntas que mais nos tocam, que no momento a gente tem mais sede de saber. E aí vai lá no glossário para saber sobre família, sobre alma, sobre espírito, sobre astros, sobre animais, sobre leis. E a gente pode refletir aquela pergunta, aquela resposta. Que possamos, né, encontrar-nos nessas respostas e encontrar o verdadeiro caminho do progresso. Ficamos por aqui. Mil beijos a todos. Até o próximo estudo. Assim que Deus com certeza quer.
Até mais.